né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar assim, arroz é carboidrato puro, macarrão é carboidrato puro, não pode. Pão é carboidrato puro. Então, assim, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa compreender dessa história aí do carboidrato puro, né? E o que realmente é na verdade, tá? Então, assim, gente, dificilmente um alimento é composto somente por um nutriente. E por isso que a gente fala que o equilíbrio é muito importante, né? Porque nós temos, por exemplo, proteínas vegetais, nós temos proteínas animais. No caso das proteínas vegetais, elas também estarão em alimentos que contêm ali uma quantidade de carboidratos. Então, nesse mesmo alimento que é rico em proteína, também vai ter na sua composição carboidratos. Nenhum alimento é 100% aquela proteína, nenhum alimento é 100% carboidrato. É isso que eu quero colocar aqui para vocês, tá? A não ser que, por exemplo, seja açúcar simples comum, né? Aí sim vai ser 100% aquele nutriente. Mas se nós formos falar, por exemplo, como é o caso do macarrão, né? O que a gente precisa compreender desse processo e o que eu quero falar para vocês, né? Se eu buscar aqui, eu já deixei aberto aqui no computador, uma opção de macarrão cozido. Por exemplo, se você foi lá, cozinhou um macarrãozinho simples, não é macarrão integral, tá? Um macarrão simples, cozido. E você pesou ali para você consumir, tava lá 100 gramas para você consumir naquela refeição, ou para você oferecer para o seu filho, né? Nessas 100 gramas de macarrão cozido, você vai ter aproximadamente 30 gramas de carboidrato, tá? Então não é 100 gramas de carboidrato, porque essa é uma confusão na maioria das mamães. Aí acabam colocando assim, nossa, Nutri, mas vai ficar muito pouquinho, porque ela tem que consumir 60 gramas de carboidrato só na refeição, e então vai ficar muito pouco, porque 60 gramas de macarrão é quase nada. A confusão ela acaba sendo inicialmente nesse sentido. Aí eu coloco, calma gente, não é bem por aí, né? Porque 100 gramas de macarrão cozido não é igual a 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de macarrão cozido tem, em média, 30 gramas de carboidrato. Então, vejam que é uma análise que a gente precisa aprender e que os aplicativos que vocês utilizam para fazer o controle, ou então quem optou por acompanhar a tabela impressa, né? A gente consegue ter uma ideia boa disso, a gente consegue ter uma ideia. Quando a gente coloca lá no aplicativo tudo que a gente vai consumir, a gente consegue ter uma ideia do total ali de carboidratos, não só de carboidratos, mas de proteínas e de gorduras, porque a gente já aprendeu aqui que todos os nutrientes são importantes e todos os nutrientes têm influência aí na sua glicemia. Então a gente precisa monitorar isso bem de pertinho, né? Bom, e como eu falei para vocês, não é só carboidrato que tem no macarrão, então sim, o macarrão ele tem um teor proteico e ele também tem um teor de gordura. E isso pode variar de marca para marca, dependendo se é um macarrão que é isento de ovos ou se é um macarrão que é feito com ovos. Então essa quantidade de proteína pode mudar, tá? Então aqui nesse exemplo que eu peguei para vocês, tem 6 gramas de proteína e 1 grama de gordura. Realmente vai bem pouquinho a gordura para o preparo desse macarrão cozido. Então vejam, se eu não acresci, se eu não coloquei mais nada nesse macarrão, em 100 gramas eu vou ter 30 gramas de carboidrato, 6 gramas de proteína e 1 grama de gordura. Entenderam? Então vejam que não é só de carboidrato que é feito o macarrão.